Um som grave, contínuo, ecoa das profundezas. Não é o lamento das baleias, nem o estalo dos camarões. É algo mais primordial, uma melodia dissonante que parece vir do próprio coração da terra, filtrada por quilômetros de água escura e fria. O que seria? Um terremoto submarino? O canto de uma criatura colossal? Ou talvez, apenas talvez, o chamado de um predador que nunca vimos, espreitando nas sombras de um mundo que mal o oceano. Um reino vasto e misterioso, cobrindo mais de 70% do nosso planeta. Em sua superfície, a vida pulsa sob o calor do sol, mas o que se esconde verdadeiramente nas profundezas abissais, onde a luz solar nunca chega? Ali, em um domínio de escuridão perpétua, frio extremo e pressão esmagadora, residem criaturas que desafiam nossa imaginação, seres que parecem ter saído de pesadelos ou de contos de ficção científica. São os predadores invisíveis do mar aberto, mestres da camuflagem e da sobrevivência em um ambiente tão hostil que a própria existência da vida parece um milagre. Estamos prestes a mergulhar em um universo que poucos exploradores tiveram a audácia de testemunhar. Vamos desvendar os segredos de criaturas que evoluíram em isolamento, desenvolvendo estratégias de caça e mecanismos de defesa que superam qualquer coisa que possamos encontrar em terra firme. Prepare-se para uma jornada ao coração do desconhecido, onde cada descoberta levanta mais perguntas do que respostas. Prometemos revelar segredos nunca antes imaginados, criaturas que vivem à margem da nossa compreensão e que nos lembram da humildade diante da imensidão da natureza. Desde os primórdios da humanidade, o mar tem sido uma fonte inesgotável de mitos e lendas. Quem nunca ouviu falar do Kraken, a lula gigante capaz de arrastar navios para o fundo, ou do Leviatã, a besta marinha de proporções bíblicas? As serpentes marinhas, com seus corpos longos e escamosos, aterrorizavam os navegantes em contos transmitidos de geração em geração. Essas histórias, muitas vezes exageradas pela imaginação humana e pelo medo do desconhecido, eram a forma como nossos ancestrais tentavam dar sentido ao que não podiam ver nem compreender. Com as limitações tecnológicas da época, o oceano profundo era uma tela em branco, preenchida com os monstros mais terríveis que a mente humana conseguia conjurar. A exploração inicial dos oceanos era superficial, restrita à linha da costa e às águas mais rasas. Os navios de madeira e as redes rudimentares mal arranhavam a superfície do vasto mistério azul. Com o tempo, a ciência começou a desmistificar alguns desses mitos, mas, ao mesmo tempo, revelou novas e ainda mais fascinantes incógnitas. Cada avanço tecnológico, cada sonda lançada mais fundo, trazia à tona evidências de uma vida que superava em estranheza qualquer lenda. Mas por que, em pleno século XXI, ainda há tanto a descobrir? A resposta reside na própria natureza do oceano. A vasta extensão de água, com uma profundidade média de quase 4 quilômetros, e a pressão hidrostática avassaladora, que aumenta em uma atmosfera a cada 10 metros de profundidade, criam uma barreira natural quase intransponível. A 0 metros, na Fossa das Marianas, a pressão é equivalente a 50 aviões jumbo empilhados sobre uma pessoa. É um ambiente onde a vida, como a conhecemos, deveria ser impossível, mas que paradoxalmente pulsa com uma diversidade surpreendente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Essa pressão inimaginável, combinada com a ausência total de luz solar e temperaturas gélidas, torna a exploração do mundo abissal uma das maiores proezas da engenharia e da ciência modernas. É como tentar explorar um planeta alienígena sem sair da Terra. No entanto, é precisamente nessas condições extremas que a vida encontrou maneiras extraordinárias de persistir e prosperar,
desafiando nossas noções preconcebidas sobre o que é possível. As lendas antigas, embora fantasiosas, continham um grão de verdade. O oceano profundo é, de fato, um lar para criaturas colossais e seres estranhos, mas a realidade é, muitas vezes, ainda mais bizarra e fascinante do que qualquer mito. Os avanços científicos, particularmente a partir do século XX, começaram a rasgar o véu do mistério que envolvia as profundezas. O desenvolvimento de sonares, submarinos mais robustos e, mais recentemente, de veículos operados remotamente e veículos autônomos subaquáticos, transformou a exploração oceânica. Já não estamos limitados a arrastar redes às cegas ou a fazer mergulhos perigosos com equipamentos rudimentares. Agora, podemos enviar olhos e braços mecânicos a profundidades que antes eram inacessíveis, coletando amostras, fotografando e filmando ecossistemas inteiros em seu estado natural. Essa tecnologia nos permitiu não apenas desmistificar as lendas, mas também revelar a existência de seres que superam em estranheza e adaptabilidade qualquer coisa que a mitologia pudesse conceber. No entanto, mesmo com toda a nossa tecnologia, a vasta extensão dos oceanos permanece em grande parte inexplorada. Estima-se que mais de 80% do fundo do mar ainda não foi mapeado com detalhes, e a esmagadora maioria das espécies que habitam as profundezas ainda não foi descoberta ou catalogada. Pense nisso. Estamos mais familiarizados com a superfície da Lua do que com o assoalho oceânico da Terra. Cada expedição, cada nova imagem de um ROV pode trazer à tona uma criatura nunca antes vista, um comportamento nunca antes registrado ou um ecossistema completamente novo. É um lembrete constante da nossa ignorância e da infinita capacidade da natureza para a inovação. A pressão hidrostática não é apenas uma barreira física, ela molda a própria biologia das criaturas que vivem lá. Peixes e invertebrados das profundezas desenvolveram corpos adaptados para suportar toneladas de pressão por centímetro quadrado. Muitos não possuem bexiga natatória, para evitar que ela exploda, e seus corpos são compostos principalmente de água e gelatina, o que os torna menos densos e mais resistentes à compressão. Se trazidos rapidamente à superfície, a diferença de pressão os faria inchar e explodir. Por isso, a maioria das descobertas de novas espécies são feitas in situ, ou seja, no local, através de filmagens e fotografias, ou com a ajuda de equipamentos de coleta que mantêm a pressão ambiente. Ainda estamos nos estágios iniciais de compreensão dessas criaturas e seus ecossistemas. As lendas do Kraken e do Leviatã, embora fantasiosas, ecoam a nossa fascinação e o nosso temor pelo poder e pelo mistério do oceano. Hoje, sabemos que lulas gigantes e baleias existem, e que são ainda mais complexas e admiráveis do que os mitos sugeriam. As serpentes marinhas deram lugar à descoberta de tubarões-cobra e enguias abissais, que são igualmente impressionantes. A ciência não apenas substituiu o medo pelo conhecimento, mas também aprofundou nossa admiração pelo mundo natural. A cada nova descoberta, a linha entre mito e realidade parece se dissolver, revelando uma verdade mais extraordinária do que qualquer ficção. A escuridão das profundezas, antes vista como um vazio assustador, agora se revela como um berço de vida, uma dimensão paralela, onde as regras da existência são reescritas. E é para esse mundo, o mundo abissal, que vamos mergulhar a seguir, para entender como a vida consegue florescer sob condições tão implacáveis. O mundo abissal é uma fronteira final, um reino onde a terra se encontra com o desconhecido. Para compreender a vida que lá prospera, precisamos primeiro entender as zonas oceânicas que o compõem. No entanto, o verdadeiro abismo começa abaixo dos 1000 metros, na zona batipelágica, onde a escuridão é total
e a pressão se torna avassaladora. Aqui, a temperatura é constante e gélida, pairando logo acima do ponto de congelamento. A luz solar nunca alcança estas profundezas, tornando a bioluminescência a única fonte de luz na maioria dos casos. A vida aqui é escassa em comparação com as camadas superiores, mas cada criatura é uma obra-prima de adaptação. Descendo ainda mais, encontramos a zona abissopelágica, que se estende até cerca de 6,0 metros, cobrindo a maior parte do fundo oceânico. É um deserto frio e escuro, pontilhado por montanhas submarinas e vastas planícies. Por fim, as zonas mais profundas e misteriosas são as adalpelágicas, encontradas nas trincheiras oceânicas, como a Fossa das Marianas, que podem atingir mais de 11,0 metros de profundidade. Nestes abismos, a pressão é tão extrema que esmaga qualquer coisa que não esteja perfeitamente adaptada. Nestas profundezas implacáveis, as adaptações são surpreendentes. A bioluminescência, a capacidade de produzir luz própria, é uma das mais fascinantes. Não é apenas um espetáculo de luzes, é uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Usada para atrair parceiros, afastar predadores, camuflar-se ou, crucialmente, atrair presas. Muitos peixes abissais possuem órgãos luminosos, os fotóforos, que piscam em padrões complexos para comunicação ou como iscas enganosas. Imagine um peixe-lanterna, com um apêndice luminoso pendurado como uma vara de pescar, atraindo pequenos crustáceos ou peixes curiosos para a sua boca gigantesca. Outra adaptação notável é o gigantismo abissal. Embora muitas criaturas das profundezas sejam pequenas, algumas espécies, como a lula colossal, o isópode gigante e certas espécies de anfípodes, atingem tamanhos muito maiores do que seus parentes de águas rasas. As razões para isso ainda são debatidas, mas teorias sugerem que o metabolismo lento devido às baixas temperaturas, a menor pressão de predação e a vida mais longa podem contribuir para esse crescimento. A falta de luz significa também a ausência de fotossíntese, a base da cadeia alimentar na superfície. No abismo, a vida depende de outras fontes de energia. A principal é a chuva marinha, detritos orgânicos que caem lentamente das camadas superiores, como corpos de animais mortos, fezes e restos de plantas. Mas há outro milagre energético: a quimiossíntese. Em vez de luz solar, certas bactérias utilizam reações químicas, muitas vezes envolvendo sulfeto de hidrogênio e outros compostos liberados por fontes hidrotermais e vulcões submarinos para produzir energia. Essas comunidades quimiosintéticas formam oásis de vida exuberante em torno das fontes hidrotermais, com vermes tubulares gigantes, caranguejos e moluscos que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. São ecossistemas completamente independentes da luz solar, provando que a vida pode florescer em condições que antes pensávamos serem impossíveis. A cadeia alimentar no abismo é, portanto, única. Os predadores especializados caçam outros animais abissais ou se alimentam dos detritos que chegam do alto. Muitos têm bocas enormes e dentes afiados para engolir qualquer presa que encontrem, pois as oportunidades de alimento são raras. Outros são necrófagos, limpando o fundo do oceano de carcaças e garantindo que nenhum nutriente seja desperdiçado. A vida no mundo abissal é uma dança delicada de sobrevivência, onde cada criatura é um testemunho da resiliência e inventividade da natureza. É um ecossistema que desafia nossa compreensão. Um lembrete de que, mesmo no ambiente mais hostil, a vida encontra um caminho. Neste cenário de escuridão perpétua e pressão esmagadora, onde a comida é escassa e as oportunidades fugazes, os predadores invisíveis do abismo desenvolveram estratégias de caça que desafiam a imaginação. A invisibilidade não é apenas uma metáfora.
É uma tática de sobrevivência crucial. Muitos habitantes das profundezas alcançam isso através da camuflagem, que assume formas extraordinárias. Alguns peixes e invertebrados são quase completamente transparentes, permitindo que a luz mínima que existe, muitas vezes a bioluminescência de outras criaturas, passe diretamente através de seus corpos, tornando-os praticamente indetectáveis. Imagine um camarão fantasma ou uma lula de vidro, flutuando como contornos translúcidos, esperando sua presa desavisada. Outra forma sofisticada de camuflagem é a contra-iluminação. Em profundidades onde alguma luz ainda penetra, mas principalmente a luz azul da superfície, certas criaturas produzem sua própria luz ventral para igualar a intensidade e o espectro da luz ambiente. Isso anula suas silhuetas, tornando-os invisíveis para predadores ou presas que olham de baixo para cima. É uma proeza da biologia que transforma o corpo em um gerador de luz precisamente calibrado, uma forma de mimetismo luminescente. Mas a bioluminescência não serve apenas para camuflagem, é também uma ferramenta de caça irresistível. As iscas bioluminescentes são talvez a estratégia mais icônica do abismo. O peixe pescador, ou anglerfish, é o exemplo mais famoso, com seu apêndice luminoso, o ilícium, balançando como uma vara de pescar no topo de sua cabeça. Ele atrai pequenos peixes e crustáceos curiosos diretamente para sua boca gigantesca, que se abre com uma velocidade assustadora, engolindo a presa antes que ela perceba o perigo. Existem variações dessa tática. Alguns peixes-dragão têm um filamento luminoso dentro da boca que brilha apenas quando ela se abre, atraindo as presas para dentro antes de se fechar. Outras criaturas usam flashes rápidos de luz para desorientar ou chocar suas vítimas. Para aqueles que não confiam na bioluminescência ou na transparência, a alternativa é a força bruta e a adaptabilidade. Muitos predadores abissais possuem mandíbulas protuberantes e dentes assustadores, desproporcionalmente grandes em relação ao corpo. O peixe-víbora, por exemplo, tem dentes tão longos que não cabem completamente dentro da boca, projetando-se para fora como presas afiadas. Essa adaptação permite que eles capturem e engulam presas que são significativamente maiores do que eles mesmos, uma vantagem crucial em um ambiente onde cada refeição pode ser a última por um longo tempo. A flexibilidade de suas mandíbulas e estômagos é notável, permitindo que se expandam para acomodar banquetes inesperados. A caça no abismo também se divide entre a velocidade e a paciência. Alguns são caçadores de emboscada, como o peixe-pescador, que espera imóvel, usando sua isca para atrair a presa. Outros, como certas espécies de lulas de profundidade, podem ser perseguidores, usando seus tentáculos e velocidade para capturar suas vítimas. A energia é um recurso precioso, então a caça é frequentemente uma questão de eficiência máxima. O metabolismo de muitas dessas criaturas é lento, o que lhes permite sobreviver por longos períodos sem comida e economizar energia durante a caça. Além dos caçadores ativos, há uma legião de predadores que se alimentam de detritos, os necrófagos. Estes desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes no abismo, desde isópodes gigantes, que se assemelham a baratas do mar, até vermes e pepinos do mar. Eles formam a equipe de limpeza do fundo do oceano. Quando uma carcaça de baleia ou um grande peixe afunda, esses organismos se reúnem em massa, devorando a matéria orgânica e garantindo que nada seja desperdiçado. Eles são predadores de oportunidade, transformando a morte de um em a vida de muitos, um testemunho da interconexão da vida, mesmo nas condições mais inóspitas. Cada estratégia, cada adaptação, é um capítulo na incrível história da sobrevivência no reino invisível das profundezas.
Mas como compreendemos e registramos esses predadores invisíveis, essas criaturas que habitam um mundo tão inóspito e distante da nossa realidade? A resposta reside em uma revolução tecnológica que, nas últimas décadas, tem nos permitido espiar o véu das profundezas oceânicas como nunca antes. As descobertas recentes e o avanço incessante da tecnologia são os verdadeiros heróis desta parte da nossa história. No coração dessa exploração estão os veículos operados remotamente, ou ROVs, e os veículos subaquáticos autônomos, os AUVs. Essas máquinas, projetadas para resistir à pressão esmagadora e à escuridão total, são nossos olhos e mãos no abismo. Diferente dos submersíveis tripulados, que têm limitações de tempo e risco para a vida humana, os ROVs podem permanecer submersos por dias, semanas, até meses, explorando metodicamente vastas áreas do fundo do mar. Equipados com potentes luzes de LED que cortam a escuridão, manipuladores robóticos capazes de coletar amostras delicadas e sensores de última geração, eles nos trouxeram imagens e dados que redefiniram nossa compreensão da vida marinha. Os AUVs, por sua vez, são como submarinos robôs autônomos, programados para seguir rotas pré-definidas, coletando dados de temperatura, salinidade, correntes e, crucialmente, mapeando o fundo do mar com uma precisão sem precedentes. Eles são particularmente úteis para cobrir grandes extensões, agindo como batedores para identificar áreas de interesse que os ROVs podem, então, investigar em detalhes. Sensores avançados de sonar, por exemplo, criam modelos tridimensionais do relevo submarino, revelando montanhas, vales e trincheiras que antes eram apenas especulações. As câmeras de alta resolução acopladas a esses veículos são, talvez, as ferramentas mais impactantes. Elas nos permitem testemunhar pela primeira vez o comportamento natural dessas criaturas em seu habitat. Antes, muitos dos nossos conhecimentos vinham de espécimes capturados e trazidos à superfície, muitas vezes danificados ou mortos, o que dificultava a observação de suas características e comportamentos reais. Agora, podemos observar a bioluminescência hipnotizante de uma água-viva de profundidade, a agilidade surpreendente de uma lula vampiro ou a paciência mortal de um peixe pescador. Tudo isso em cores vibrantes e detalhes nítidos. E as descobertas? Elas são contínuas e espetaculares. A cada nova expedição, novas espécies são catalogadas, revelando uma biodiversidade que rivaliza com a das florestas tropicais. Já foram descobertas novas espécies de peixes com adaptações bizarras, como olhos telescópicos ou corpos gelatinosos, lulas e polvos que desafiam nossa compreensão da inteligência cefalópode, como o polvo dumbo, com suas aletas em forma de orelha, e uma miríade de cnidários, como águas-vivas e anêmonas, que exibem uma beleza etérea e estratégias de sobrevivência únicas. Essas tecnologias não apenas nos permitem ver o invisível, mas também nos ajudam a entender a complexa teia de vida que sustenta esses ecossistemas. A análise de DNA de amostras coletadas pelos robôs revela parentescos inesperados e a evolução de espécies em ambientes extremos. A medição de parâmetros ambientais nos ajuda a compreender como a vida se adapta à pressão, à escuridão e à escassez de recursos. O impacto dessa tecnologia na nossa percepção do oceano é profundo. Ela transformou o abismo de um vácuo escuro e assustador em um reino vibrante de vida, repleto de mistérios e maravilhas. Cada nova imagem, cada novo dado é um lembrete da nossa ignorância e da vastidão do que ainda não sabemos. As máquinas nos deram acesso a um mundo que antes só existia na ficção científica, e com esse acesso veio uma nova apreciação pela resiliência da vida e pela engenhosidade da natureza. Estamos apenas arranhando a superfície do que o oceano profundo tem a nos revelar,
E a cada avanço tecnológico, a promessa de descobertas ainda mais extraordinárias se torna mais palpável. Até agora, falamos sobre como a tecnologia nos abriu uma janela para esse mundo oculto, revelando a existência de criaturas adaptadas a condições extremas. Mas quais são esses predadores emblemáticos e muitas vezes pouco conhecidos que habitam as profundezas? Vamos mergulhar nas histórias de alguns dos mais fascinantes. Em seguida, temos o peixe-víboras, do gênero Chauliodus. Com seus dentes aguçados e desproporcionalmente longos, que nem mesmo cabem dentro de sua boca, esta criatura é a personificação da ferocidade abissal. Seus dentes, semelhantes a presas, são tão grandes que se curvam para trás, impedindo que a presa escape depois de capturada. Eles usam uma fotóforo na ponta de uma barbatana dorsal modificada, agindo como uma isca luminosa para atrair pequenos peixes e crustáceos na escuridão total. Seu corpo esguio e escamas iridescentes escondem uma musculatura surpreendentemente forte para seu tamanho, permitindo ataques rápidos e precisos. O peixe-víboras é um exemplo clássico de como a evolução moldou predadores perfeitos para um ambiente de escassez. Uma verdadeira relíquia viva é o tubarão-cobra, Chlamydoselacus anguineus. Esta espécie, que se assemelha mais a uma enguia gigante do que a um tubarão típico, é um fóssil vivo que pouco mudou em milhões de anos. Com um corpo longo e serpentiforme e guelras em forma de babados, o tubarão-cobra habita as profundezas intermediárias do oceano. Seus dentes afiados, dispostos em fileiras, são ideais para capturar lulas e peixes de corpo mole. Sua forma alongada permite que ele se curve e ataque suas presas com uma velocidade surpreendente, quase como uma serpente marinha. Cada avistamento desse tubarão é um vislumbre de um passado distante, um lembrete de que a evolução no abismo segue seu próprio ritmo. E que dizer do peixe-ogro, Anoplogaster cornuta? Seu nome já diz muito, com uma cabeça enorme, olhos pequenos e uma boca cheia de dentes pontiagudos que se projetam para fora. O peixe-ogro é, sem dúvida, um dos peixes mais assustadores do oceano profundo. Apesar de sua aparência intimidadora, ele é relativamente pequeno, raramente ultrapassando os 18 centímetros. Seus dentes são tão longos que ele possui bolsas no teto da boca para acomodá-los quando a boca está fechada. Como muitos predadores abissais, ele é um caçador de emboscada, esperando pacientemente por qualquer incauto que passe por perto, tornando-se um predador eficaz em um ambiente onde cada oportunidade de refeição é crucial. Além desses, o oceano profundo abriga uma miríade de outras criaturas bizarras e fascinantes. O peixe-pescador, com sua isca luminosa pendurada na cabeça, é um predador de emboscada mestre. A enguia pelicano, com sua boca gigantesca que pode se expandir para engolir presas muito maiores que ela mesma, é um exemplo da flexibilidade extrema necessária para a sobrevivência. Existem também as águas-vivas de profundidade, algumas bioluminescentes, outras com tentáculos que se estendem por metros, formando redes de caça invisíveis. Cada uma dessas criaturas é uma obra-prima da adaptação, um testemunho da capacidade da vida de prosperar mesmo nas condições mais inóspitas. E cada descoberta nos lembra que, por trás da vastidão azul, existe um universo de predadores que continuam a desafiar nossa imaginação. A cada expedição, novas formas de vida são reveladas, e com elas, a compreensão de que o abismo é um laboratório natural de evolução, ainda em plena atividade. Apesar de toda essa maravilha e mistério, a verdade é que o oceano profundo e seus habitantes únicos enfrentam ameaças crescentes, muitas delas diretamente ligadas à atividade humana. O que antes parecia um reino intocável, isolado e imune às nossas ações na superfície, agora se revela vulnerável. A mão do homem, mesmo que indiretamente, alcança as profundezas mais escuras.
Uma das ameaças mais visíveis e insidiosas é a poluição plástica. Milhões de toneladas de plástico são despejadas nos oceanos anualmente, e uma parte significativa desse material, especialmente os microplásticos, acaba afundando, chegando até as trincheiras mais profundas. Criaturas marinhas, desde pequenos crustáceos até os maiores predadores, confundem esses fragmentos com o alimento, ingerindo-os e sofrendo as consequências. O plástico não só entope seus sistemas digestivos, levando à fome, mas também libera toxinas que podem afetar sua fisiologia e comportamento. Já encontramos microplásticos em organismos que vivem a mais de 10.000 metros de profundidade, um testemunho sombrio da onipresença desse problema. Outra prática devastadora é a pesca de arrasto de fundo. Embora focada em espécies comerciais, ela não distingue entre o que é alvo e o que não é. Redes gigantescas, pesadas e com lastros, são arrastadas pelo leito marinho, destruindo habitats de corais de profundidade, esponjas e outras estruturas complexas que levaram milhares de anos para se formar. Esses ecossistemas, que servem como berçários, abrigos e fontes de alimento para inúmeras espécies, são arrasados em minutos, com danos que podem ser irreversíveis. Muitos dos predadores que discutimos dependem desses habitats para caçar ou se reproduzir. E a destruição de seus lares tem um impacto em cascata em toda a cadeia alimentar. Uma nova fronteira de exploração que surge como uma ameaça potencial é a mineração de águas profundas. Com o esgotamento dos recursos minerais em terra, empresas voltam seus olhos para o fundo do oceano, onde existem depósitos ricos em metais como cobre, cobalto, níquel e terras raras, formados ao longo de milhões de anos em fontes hidrotermais e nódulos polimetálicos. A extração desses minerais envolve o uso de máquinas pesadas que rasparão ou sugarão o leito marinho, criando plumas de sedimentos que podem se espalhar por quilômetros, sufocando organismos e alterando a química da água. Os impactos a longo prazo dessa atividade são ainda em grande parte desconhecidos, mas a preocupação é imensa, pois esses ecossistemas de crescimento lento e alta endemismo são extremamente frágeis e demorariam séculos para se recuperar, se é que se recuperariam. E claro, as mudanças climáticas globais não poupam o oceano profundo. A acidificação dos oceanos, resultante da absorção de dióxido de carbono da atmosfera, afeta a capacidade de organismos com conchas e esqueletos de carbonato de cálcio de construírem e manterem suas estruturas. Embora o impacto direto nas profundezas ainda esteja sendo estudado, as mudanças na química da água podem ter efeitos profundos nas cadeias alimentares e na resiliência dos ecossistemas. O aquecimento global também leva a mudanças nas correntes oceânicas e na estratificação da água, o que pode alterar a disponibilidade de oxigênio e nutrientes nas profundezas, impactando a distribuição e a sobrevivência de muitas espécies. Diante de todas essas ameaças, o papel da ciência na proteção desses ecossistemas frágeis torna-se ainda mais crucial. A pesquisa contínua não apenas nos ajuda a descobrir novas espécies e entender suas complexas interações, mas também a quantificar e monitorar os impactos das atividades humanas. Ao documentar a biodiversidade e a saúde desses ambientes, os cientistas fornecem os dados necessários para que os formuladores de políticas possam criar áreas marinhas protegidas e regulamentações eficazes para a mineração e a pesca. A educação e a conscientização pública são igualmente vitais, pois é através do conhecimento e da apreciação que as pessoas se sentirão compelidas a agir em defesa desse mundo subaquático. Proteger o oceano profundo significa proteger uma parte essencial do nosso planeta, um reservatório de vida e mistério que ainda guarda muitos segredos. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas profundezas inexploradas do oceano, um reino de escuridão e maravilha que continua a desafiar nossa compreensão. Percorremos as zonas oceânicas,
desde a epipelágica iluminada pelo sol, até a abissal e a dal, onde a vida persiste sob pressões esmagadoras e temperaturas gélidas. Testemunhamos as incríveis adaptações de criaturas que parecem saídas de um sonho. Seres que evoluíram para prosperar em um ambiente onde a luz do sol nunca penetra, onde a comida é escassa e a sobrevivência é uma arte. A bioluminescência, o gigantismo abissal, as estratégias de caça invisíveis. Cada aspecto da vida nessas profundezas é um testemunho da resiliência e da criatividade da natureza. Recapitular essa imensidão é como tentar abraçar o próprio oceano. Vimos como antigas lendas de monstros marinhos se transformaram, através da ciência, em descobertas de lulas colossais e tubarões-cobra, criaturas que, embora reais, continuam a alimentar nossa imaginação. A tecnologia, com seus ROVs e AUVs, abriu janelas para esse mundo, revelando predadores como o peixe-víbora e o peixe-ogro, cada um uma peça fundamental no complexo quebra-cabeça da vida abissal. No entanto, apesar de todo o progresso, a verdade é que ainda há muito, muito a ser descoberto. A vasta extensão do oceano profundo permanece, em grande parte, inexplorada, com incontáveis espécies e ecossistemas ainda aguardando a nossa descoberta. Estima-se que apenas uma fração ínfima do fundo do mar tenha sido mapeada com alta resolução, e a maioria das espécies que ali vivem ainda não foi catalogada pela ciência. Essa vastidão inexplorada não é apenas um convite à aventura, mas também um lembrete premente da importância de proteger esses ecossistemas únicos. Conforme aprendemos, a mão do homem, mesmo que invisível na superfície, alcança as profundezas, levando consigo a poluição plástica, a destruição da pesca de arrasto e a ameaça iminente da mineração de águas profundas. As mudanças climáticas, com a acidificação e o aquecimento dos oceanos, representam uma ameaça global que não poupa nem mesmo as trincheiras mais recônditas. Proteger o oceano profundo não é apenas uma questão de preservar a biodiversidade, mas também de salvaguardar a saúde de todo o planeta. Os ecossistemas marinhos profundos desempenham um papel crucial na regulação do clima, na ciclagem de nutrientes e na manutenção da estabilidade ecológica global. A cada nova espécie descoberta, a cada nova interação revelada, o oceano nos oferece uma nova fonte de maravilha e conhecimento. Ele nos inspira a questionar, a explorar e a imaginar. A vida nas profundezas nos mostra que a existência pode assumir formas que jamais poderíamos conceber, desafiando nossas noções de beleza, de adaptação e de sobrevivência. É um laboratório natural de evolução, um testemunho da persistência da vida contra todas as adversidades. Portanto, o chamado à ação não é apenas para cientistas e ambientalistas, mas para cada um de nós. É um chamado à curiosidade, a querer saber mais sobre esse mundo que nos cerca e nos sustenta. É um chamado a apoiar a pesquisa marinha, a defender políticas de conservação e a repensar nosso impacto no planeta. Cada escolha que fazemos na superfície tem um eco nas profundezas. Ao compreender e valorizar os mistérios do oceano profundo, não apenas enriquecemos nosso próprio conhecimento, mas também garantimos que as futuras gerações possam continuar a se maravilhar com os predadores invisíveis e os segredos incalculáveis que ainda habitam o coração azul do nosso mundo. Que a vastidão do oceano continue a nos inspirar, a nos desafiar e a nos lembrar da beleza indomável da vida.